Aula de hoje nós vamos transformar números decimais em frações, ok? Como transformar? É muito simples, basta você contar quantas casas decimais há depois da vírgula, ok? Por exemplo, esse número 12,03 tem duas casas decimais após a vírgula. A vírgula está aqui, a parte decimal tem duas casas. Para cada casa decimal, após a vírgula, essa regra vale para números decimais com finitas casas decimais, tá? Quando tiver infinitas casas decimais, chamadas dízimas periódicas ou dízimas em geral, eu não vou usar essa regra. Só uso essa regra para números que não são dízimas. Tem infinitas casas decimais. Então, quando tiver finitas casas decimais, sendo repetidas ou não, eu vou colocar um zero para cada número que tem depois da vírgula. Que não tem dois números, dois algarismos, se melhor, vou colocar dois zeros. E um aqui na frente. É sempre uma potência de 10. Ok? E em cima eu vou copiar um número sem a vírgula. Pronto, transformei em frações, só isso. Muito simples, né? É bastante simples, professor. E esse número aqui, meu caro? 0,03. Tem quantas casas decimais após a vírgula? Tenho duas. Que número que eu vou colocar aqui? Vou colocar dois zeros e um 1. É 100. Isto. Que número que é isso? Então é 3 sobre 100. Porque aqui é 0, certo? 0,03 e 3 é a mesma coisa. Aqui, tenho quantas casas depois da vírgula? Só tenho uma. Vou colocar então quantos zeros aqui embaixo? Um só. Um zero para cada casa decimal. E aqui em cima 25. Aí você pode me perguntar, mas por que eu coloco zero para cada casa depois da vírgula? Você coloca zero, meu caro. Porque quando você multiplica por zero ou divide com zero, você está andando com a vírgula. Quantas casas a potência de 10 pede, né? Quantas casas o zero está sendo multiplicado. Por exemplo, quando eu multiplico 0,43 vezes 10, eu vou andar com a vírgula uma casa. Vai dar 4,3. Se eu tivesse multiplicado por 100, eu andaria a vírgula duas casas, dando 43. Eu ando casas decimais conforme zeros eu tenho. Certo? Você pode conferir isso depois no papel, tranquilamente, se estiver duvidando de mim. Então, lembra lá que eu falei que na fração, se eu multiplicar um número em cima e embaixo, o mesmo valor, eu não altero a minha fração? É como se eu tivesse multiplicado em cima por 10 e embaixo por 10. Sendo que aqui embaixo é 1. Né? Quando não tiver nenhum número aqui embaixo é 1. Multipliquei 2,5 por 10, deu 25. 2,50, 10 vezes é 25 reais. 1 vezes 10 é 10. Se eu multipliquei por 100 aqui em cima, deu 1.203. Embaixo fica 100. Aqui, tenho quantas casas decimais depois da vírgula? Não é aqui não, é aqui. Tenho 3. 3 casas, 1, 2, 3. Que número que eu vou colocar aqui embaixo? 1.000. Por que 1.000? Porque tem 3 zeros. Tá certo? E em cima, que número que eu coloco? Retiro a vírgula, fica 12. Então 12 sobre 1.000. Posso simplificar, professor? Pode simplificar. Tá? Se você quiser, você pode simplificar. Esse número não tem como. Esse tem como. Esse aqui você não vai ter como. Tá? Mas, sendo possível simplificar, você pode simplificar. Não tem importância nenhuma. Ok? E aqui? Aqui eu vou transformar a fração em decimal. Como que faz esse processo? Já expliquei lá na primeira aula de frações. É só dividir o número de cima pelo de baixo. Certo? Eu vou dividir o número de cima pelo de baixo. Né? Dividindo aqui, ó. 8 por 5. 8 por 5 é 1. Vírgula. Como você já sabe que tem vírgula, né? Vamos fazer passo a passo. 1 vezes 5. 5. 8 menos 5, 3. Dá para descer algum número? Não. O que eu faço? 0,3
30 por 5, 6. 6 vezes 5, 30. 0. Então isso aqui dá 1,6. Se eu transformar 1,6 em fração, eu vou encontrar quantas casas depois da vírgula? 1. Então é 16 sobre 10. Certo? Conforme vimos anteriormente. Ué, professor, não deu 8 quintos. É porque aqui não está simplificado. Se eu simplificar 8 quintos, divide por 2 em cima e embaixo. Se eu simplificar 16 décimos, né? 16 décimos, dividindo por 2 em cima e embaixo, vai dar 8 quintos, tá? É isso que ocorre. E algumas frações são números inteiros, né? Chamamos até frações inteiras. 9 dividido por 3 é 13. Então isso aqui é a mesma coisa que 3. Ou 3,0. E frações decimais, frações dividido com denominador 10, né? Frações com denominador 10, basta você andar uma vírgula, quantas casas o número de cima pede, né? Por exemplo, 1 sobre 10 é um número com uma vírgula. 1 sobre 100 é um número com duas vírgulas. Se fosse aqui 1 sobre 10, seria o quê? 0,1, porque tem uma casa depois da vírgula. Falei duas vírgulas não, né? Trocando aí. Um número com duas casas decimais após a vírgula. Melhor, né? 1 sobre 100, ele tem duas casas depois da vírgula. Tá certo? Grosso modo, só dividir. Tá? Dividir 1 por 10 dá 0,1. 1 por 100, 0,01. Se fosse, por exemplo, ó, 35 por 100, vou colocar o 35, ando duas casas, porque são dois zeros, uma, duas, e coloco a vírgula aqui. Tá certo? Fazendo aqui, ó, rapidinho. 9 milésimos, olha só. Coloco 9, são quantas casas decimais? 3, porque são 3 zeros. Aqui são para potência de 10, um seguido de vários zeros. São 3 zeros. O que eu faço? Coloco 9 com 3 casas, 1, 2, 3. A vírgula vem depois, então vai ficar 0,009. Tá vendo? 3 casas decimais, fica 9 em cima e 1.000 embaixo. É isso, tá? Fração em decimal, divido. Do decimal para fração, eu vou contar quantas casas tem depois da vírgula e dividir por uma potência de 10. 10, 100, 1.000, conforme for o número de casas decimais. Espero que tenha entendido, gostado da aula. Fica com Deus. Até a próxima.